Fala galera, meu nome é Francisco Ossian e você está no curso de C. Bem, hoje nós aprenderemos sobre a introdução ao input e output. E no caso nós vamos usar o scanf e o printf. O scanf para ler os dados e o printf para botar os dados. Certo? Vamos lá. Bem, é bom informar ao aluno que não é necessário ter essa biblioteca no seu código, a menos que você for utilizar as suas funcionalidades, como input e output, certo? Isso é bom você que está no começo ter uma noção, porque aí vai engasgar menos lá no final. Tem menos dificuldades nessa besteirinha aqui. Bem, a linguagem C define duas funções que podem ser usadas para escrever e ler valores. Os valores são escritos em um chamado fluxo de saída, que normalmente corresponde a um dispositivo referido como tela ou console. Isso será mais discutido à frente, certo? Os valores são lidos de um chamado fluxo de entrada, que normalmente corresponde ao dispositivo como o teclado, por exemplo. O primeiro argumento é sempre obrigatório para ambas as funções. Se o programador ou programadora invocar a função printf ou scanf sem argumentos, uma mensagem de erro é emitida. No caso, to fill arguments to function, a função que você está chamando aqui, que é apresentado esses erros aqui. Agora nós vamos ver cada função dessas duas funções. Bom, voltando aqui, agora nós vamos olhar para a printf, certo? A função printf tem a seguinte forma geral, que nós vamos ter uma string de controle e depois uma lista de argumentos. Teremos na string de controle uma descrição de tudo o que a função vai colocar na tela. Bem, teremos na string de controle uma descrição de tudo que a função vai colocar em tela. A string de controle mostra não apenas os caracteres que devem ser colocados na tela, mas também quais variáveis e suas respectivas posições. Isto é feito usando os caracteres de controle, que são mostrados usando a notação porcentagem. Na string de controle, indicamos de qual tipo e de que posição estão as variáveis a serem apresentadas. É muito importante que para cada código de controle tenhamos um argumento na lista de argumentos. Apresentamos agora alguns dos tipos. Mas antes de tudo, só dar um esclarecimento. Vamos dizer aqui que eu digo aqui que é um string. Bom, apenas dando só que um exemplo de como seria aqui, eu dei um printf em oi, minha idade é. Aí depois eu dei um %i. Esse %i, ele vai pegar esse valor aqui, idade, e vai jogar dentro dessa string. Lembrando que nós temos o tipo int. A gente vai ver mais à frente a relação que esse tipo int tem com esse %i aqui, certo? A gente vai ver agora, na verdade. Cada código e seus significados, ok? Temos o %d e o %i para, de forma simplificada, mostrar decimais. Opa, aqui é um, só corrigindo aqui, pronto. Octais. Bom, os códigos e seus significados. %d e %i, simplificando bastante, são para decimais. %o é quando a gente quer botar na string números octais sem sinal. %f para ponto flutuante. %x para número hexadecimal sem sinal. %c para um único caractere. %u para um decimal sem sinal. %s para uma string. E %, que é um mais especial, para colocar na tela porcentagem. Pois se vocês forem perceber, se a gente botar isso aqui, bom, intuitivamente a gente pensaria que ele percebeu que a gente não está chamando nenhuma variável, mas na verdade não é isso.
ele vai pensar que a gente está chamando uma variável e não vai ter variável, nem vai ter como mostrar ela, então ele vai dar erro. A forma de corrigir isso é botando outro, que aí ele vai perceber que é um caractere porcentagem. Esse tipo string aqui, a gente vai entender ele mais à frente, porque ele vai lidar com vetor e uma abstração do que seria uma string, o que é uma cadeia de caracteres. Que como você não tem um tipo nativo string, é um pouco mais complexo para lidar com strings. É tão fácil como Java, ou como C Sharp, ou como JavaScript. Já tem um tipo. Bom, uma tela mais detalhada, vocês podem ver aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês podem examinar direitinho, tirar print se quiser, mais detalhada, certo? Beleza. Quem tiver aí intenção de pesquisar um pouquinho mais. Bom, vamos partir agora para alguns exemplos pequenininhos, depois eu posso dizer que eu bati alguns outros, que só para mostrar aqui em execução. Bom, vamos partir agora para alguns exemplozinhos bem básicos, mas que é só para mostrar para vocês. Pronto, agora vamos compilar de novo, só limpar aqui o terminal. Compilar de novo aqui. Executar. Bom, aqui ele imprimiu o teste por cento, porque lembrando que quando ele pega dois aqui, dois seguidos, dois porcentagens seguidos, ele entende como se seja um caractere porcentagem. Aí quebra a linha, aí porcento %f, que é de ponto flutuante, 40.345. Aqui no porcento %f, como ele deu um número que é menor do que o tanto que ele tem de precisão, aí vai sobrar algumas casas decimais de zero. A gente pode botar aqui um ponto 2, que ele vai pegar só duas casas decimais. Se a gente for ver aqui, ó, compilar de novo, executar, ele vai pegar só a partir de duas casas decimais. Isso aqui vale para outros números também, depois a gente vai ver isso melhor. Aqui em um caractere por cento C e um inteiro por cento D. Aqui dá uma quebra de linha. Então, aqui é uma coisa importante também, que às vezes não é tão nítido, que aqui você está mandando, você pode mandar não só uma variável existente, você também pode mandar o que seria o dado da variável. Você pode não mandar uma variável, mas mandar um dado. Exemplo, isso aqui, essa presença desse D aqui, é a mesma coisa de eu ter pego isso aqui, ó. Opa, int não. Já. A execução disso aqui vai ser a mesma. A diferença é que da outra vez eu não estava usando uma variável. Eu estava só pegando o valor D e botando direto na sentença aqui de... Eu só estava pegando o valor D e inserindo na string. Então aqui. Aí aqui o inteiro nós imprimimos o 120. E aqui em porcento %s e um exemplo barra n. Aí este. No mesmo caso que nós podemos botar uma letra, nós podemos botar o que seria uma string. Lembrando que letras, um char, a gente só representa em apóstrofo. Quando é uma string, é em aspas, certo? Tem que ser assim, em C. Então, esse porcento %s, ele vai indicar que é um string, e aqui eu posso atribuir a ele uma string, de boa. Aqui, ó, este é um exemplo. Da mesma forma, se eu pegasse aqui uma variável que contenha essa string aqui e jogasse aqui, ia dar a mesma coisa.
Aqui a diferença é que eu estou pegando o valor, o bruto dela, o dado dela, um dado que não tem nome, porque ele só está definido aqui, e jogando direto aqui. Aqui nesse último aqui, nós temos um S, que é de string, um D, que é de decimal, e porcentagem, que é de porcentagem. Aí juros de barra N. Nesse último aqui, eu percebi que eu até fiz diferente, que eu botei esse barra N aqui no segundo, que eu botei eu acabei botando foi no valor que vai ser jogado, não na string de controle. Então, depois desse juros de, vai quebrar a linha. Era para quebrar bem aqui, ó. Veja bem, era para quebrar bem aqui, entendeu? Se eu tirar aqui, ó, juros de, e botar o barra N bem aqui, que é onde eu pensar que ia. Aí sim, juros de 10%. Então, para vocês verem como o barra N também é lido como um caractere. Então, maiores detalhes sobre a função printf, incluindo outros códigos de controle, podem ser vistos pelos mais interessados, porém será abordado ainda, certo? Agora, nós vamos olhar sobre a função scanf. O formato geral de uma função scanf é scanf, string de controle de fluxo e argumentos. Usando a função scanf, podemos pedir dados ao usuário. Mais uma vez, devemos ficar atentos a fim de colocar o mesmo número de argumentos que o de código de controle na string de controle. Outra coisa importante é que lembramos de colocar o i comercial antes das variáveis de lista de argumentos. É impossível justificar agora, mas veremos depois a razão para este procedimento. A forma mais clara para explicar é que a função scanf, para atribuir o valor de entrada à variável, precisa localizá-la dentro da memória. Então, utilizamos o i comercial, que quando junto a uma variável, é retornado o endereço de memória da variável naquele computador. Se não utilizarmos o i comercial, apenas o valor da variável é passado à função de leitura, não seu endereço. Maiores detalhes sobre a função scanf serão vistos, certo? Vamos aqui dar um exemplo. Digamos que o seu programa queira ler a idade de uma pessoa. Então, digamos que você define que essa idade tem que ser inteira, certo? Você define uma variável idade, não precisa se importar agora com o valor dela, que você ainda vai ler. Então, com a função scanf, você bota aqui na string de controle, você bota % igual, lembrando, é igual ao printf. Então, como é inteiro, nós vamos botar %i. E no parâmetro, em vez de nós botarmos idade, como é na printf, nós vamos botar o i comercial idade, pois o i comercial ele vai mandar o i comercial, ele vai pegar essa variável aqui e vai mostrar o endereço de memória dela. E agora, se nós formos printar, se nós formos mostrar no console a variável %i, %i e a idade, salvamos, aqui nós compilamos, veja, ele está parado, quer dizer que ele está lendo, está esperando que eu digite alguma coisa. Vamos digitar aqui que eu tenha 99 anos. Ele printou 99. Se nós pegarmos aqui, bom, vamos pegar isso aqui e vamos, digamos que o seu programa queira mostrar qual é o endereço de memória de tal variável. Então, no printf, nós podemos botar o i comercial
que ele vai mostrar o endereço de memória dessa variável no seu computador. Então, digamos que dá o valor 30. Olha o número gigante que ele mostrou aqui. Não é esse número aqui, ele é o endereço na memória, não é o valor que ele está guardando. Até que vamos dizer aqui que você digite errado e digite que o scanf sem isso aqui. Pode ser que ele dê erro, com certeza ele vai dar erro, porque ele vai estar acessando um espaço que não é do programa. Aqui, essa abinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, exemplo.exe parou de funcionar. Um problema fez com que o programa parasse de funcionar. Isso aqui é do dia de hoje, que, exemplo, Windows, ele percebe que o seu programa está acessando um endereço de variável que não é dele, pode ser de outro programa, até importante, e está modificando esse endereço, o que não é para fazer isso porque não é um espaço dele. Então o Windows já corta esse programa para não ter problemas. Antigamente, quando não tinha isso aqui, o sistema operacional podia até crashar. Bem galera, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham ficado aí com a caneta afiada, anotando tudo. Depois de vocês passarem um bom tempo estudando, vão ver que não é muita coisa isso, mas com a prática você pega bem direitinho, certo? É isso aí, valeu!